E aí, aqui é o Node, imagine só. Segundo uma antiga lenda, o grande rei Uther Pendragon governou a Bretanha com justiça, mas quando se foi não deixou filhos. Por causa disso, a nação se dividiu em guerra e vários nobres tentaram tomar o trono à força. Foi então que um poderoso mago chamado Merlin criou uma espada mágica, a Excalibur, e a prendeu em uma rocha. Apenas o herdeiro de Pendragon seria capaz de puxá-la, e após muitas tentativas, um garoto conseguiu retirar a espada. O seu nome era Arthur. Revelado como o filho desconhecido de Uther, Arthur cresceu e se tornou um rei digno, governando a Bretanha junto com os cavaleiros da Távola Redonda. No entanto, sua meia-irmã Morgana se considerava a verdadeira rainha e usou de magia das trevas para enfrentar o irmão. No fim, Arthur a derrotou, mas Morgana jurou que quando a nação estivesse fraca e sem líder, ela voltaria para pegar a Excalibur. Essa lenda foi contada várias vezes, inclusive no livro de um jovem garoto chamado Alex, que nesta manhã está atrasado para a escola. Após pegar o ônibus, Alex vê uma mensagem do seu amigo Bathurst pedindo por ajuda. Ele se apressa em chegar na escola e o encontra sendo atormentado por dois alunos mais velhos, Lance e Kay, que querem roubar o seu dinheiro do lanche. O jovem reúne sua coragem e enfrenta os valentões, porém Lance o empurra e ainda joga o dever de Alex em uma poça d'água. Furioso, o garoto salta em cima do valentão e o ataca, mas logo em seguida ele é puxado por um dos professores e levado à diretoria. Por causa da briga, Alex, Lance e Kay são punidos com a detenção e os valentões prometem vingança contra o garoto. Depois da aula, a dupla começa a persegui-lo pela estrada e Alex vai se esconder em uma construção abandonada. No entanto, Lance e Kay o encontram e ameaçam dar uma surra nele, mas na fuga o garoto tropeça e cai inconsciente no chão. Com isso, a dupla vai embora dali, mas Alex logo se recupera e vê em meio aos destroços uma espada presa na rocha. O garoto consegue retirá-la e uma luz é refletida pela lâmina. Porém, ao ouvir as sirenes da polícia, o garoto guarda a espada na mochila e chama Bathurst para encontrá-la em sua casa. Minutos depois, Alex mostra a Bathurst a espada que encontrou e nela existe um cristal perto da empunhadura e inscrições em latim. Usando um programa tradutor, a dupla descobre que ela pertence ao rei Arthur, o mesmo do livro que o pai de Alex deu para ele. Os garotos, no entanto, acham que tudo é só uma lenda e, de brincadeira, Alex nomeia Bathurst como seu cavaleiro real. Por fim, ele decide deixar a espada escondida no guarda-roupa, porém a notícia de que a Excalibur foi encontrada chega a Morgana, que desperta do seu sono das profundezas do mundo. Além dela, outra entidade é atraída pela Excalibur e aparece em Stonehenge, na forma de um jovem sem roupas. O sujeito logo pega os trajes de um vendedor no mercado e segue pela estrada, até ser detido por dois policiais. No entanto, com seus poderes mágicos, ele obriga os agentes a levá-lo de carro até uma escola, que é a mesma onde Alex e Bathurst estudam. O jovem então se apresenta como Mertin, o mais novo aluno da turma, e o seu jeito estranho e desengonçado logo vira motivo de piada entre os garotos, incluindo Alex. Pouco depois, durante uma aula de astronomia, Mertin não para de observar Alex, o que deixa o garoto incomodado. A aula segue e o professor fala sobre o eclipse solar, que irá acontecer daqui 4 dias. Algo que deixa Mertin tão desesperado que ele sai da sala sem dar explicações. Mais tarde, na hora do lanche, Mertin retorna e discursa para todos que o herdeiro do rei Arthur voltou e aponta na direção de Alex. Como era de se esperar, o garoto não gosta nada disso e foge do demente, que começa a ser ridicularizado pelos outros alunos. Depois da escola, Alex volta para casa, disposto a devolver a espada e esquecer de tudo o que aconteceu. Porém, no meio da noite, ele acorda com um barulho vindo de fora, e ao olhar pela janela, um esqueleto com uma lâmina de fogo se levanta da terra. O garoto tenta chamar a sua mãe Mary, mas ao ver que ela não está em casa, ele se tranca no quarto e pega a espada, que emite uma forte luz em seu cristal. Por fim, o esqueleto invade o seu quarto e Alex tenta se defender, mas
mas com um só golpe, o vilão arremessa Excalibur pra longe. Em seguida, a criatura o ataca com sua espada de fogo, e Alex tenta desviar, mas o vilão consegue rendê-lo e se prepara para dar o golpe final. Porém, antes que consiga, o esqueleto é desintegrado por Mertin, que aparece no último minuto para salvar o garoto. Por causa do esforço, Mertin fica enfraquecido e diz para Alex encontrá-lo mais tarde em uma lanchonete. O garoto concorda e, vendo a conexão entre esses eventos e a espada, decide dar mais uma olhada no livro do seu pai. De volta ao covil de Morgana, ela descobre que o seu guerreiro foi derrotado por um garoto, junto com a nova encarnação do mago Merlin. A bruxa então se liberta de sua prisão na Terra e convoca o seu exército de zumbis para recuperar a Excalibur. Enquanto isso, Alex acaba adormecendo ao lado da espada e é visto por sua mãe, que o repreende por estar com uma arma tão perigosa. Ela ordena que o garoto entregue a espada para as autoridades, mas ao invés disso, Alex foge com ela e vai encontrar com Mertin para obter respostas. Ele e Badders vão até a lanchonete onde o mago conseguiu um emprego e lar temporário. O sujeito revela ser o mago Merlin e avisa que por ter encontrado a espada, Alex será perseguido pelos guerreiros da bruxa Morgana, que aparecem durante o anoitecer. Quando isso acontece, o tempo para, exceto para quem usa a espada ou a quem for nomeado cavaleiro, como foi o caso de Badders. Por fim, ele avisa que se Morgana não for detida antes do eclipse, toda a Bretanha será aprisionada. Alex e Badders não acreditam na história, mas para convencê-los, o mago assume sua forma adulta e usa sua magia para mostrar uma visão do futuro. Nela, todo o país é condenado pela bruxa e seus habitantes são transformados em prisioneiros. Após essa visão assustadora, Merlin diz que Alex é o escolhido para encontrar o lar da bruxa e derrotá-la de uma vez por todas. O mago então vai embora e Alex, ciente de sua missão, convoca Badders para retornarem ao local onde encontrou a Excalibur e pensar em um plano. Porém, a noite se aproxima e logo os soldados de Morgana voltarão para capturá-lo. Eis que Lance e Kay aparecem novamente no local para importunar Alex. Mas ao invés de enfrentá-los, o garoto resolve desafiá-los a puxar a espada da rocha. Como ele imaginava, nenhum dos dois consegue, então Alex diz que se ele conseguir retirar a lâmina, Lance e Kay deverão se ajoelhar. Mesmo sem entender o que ele quis dizer, a dupla aceita, e quando Alex a puxa, os jovens cumprem a promessa e então o garoto os nomeia como seus cavaleiros. Porém, após isso, Lance empurra o garoto e toma sua espada, achando que tudo não passa de uma brincadeira de Alex. Entretanto, debaixo da terra aparecem mais 3 guerreiros caveira montados em cavalos de fogo. Ao ver essa imagem assustadora, Lance tenta se defender com a espada, mas o cavaleiro o desarma facilmente. A criatura volta para eliminar o garoto, só que Alex retoma a Excalibur, bloqueia o ataque do guerreiro e chama os outros garotos para fugir dali. Durante a fuga, o grupo grita por socorro, mas como Merlin avisou, o tempo está congelado na presença dos guerreiros e não há ninguém para ajudá-los. Os 4 então correm pela estrada, mas os cavaleiros os perseguem implacavelmente. Com um deles bem na sua cola, Alex abre a porta de um dos carros da rua, fazendo o cavaleiro se chocar com ela e se desintegrar totalmente. No entanto, ainda faltam 2 deles, e então Kay revela que sabe dirigir, e os 4 entram em um dos carros e partem pela estrada. O segundo cavaleiro consegue alcançar o veículo, mas Kay o empurra contra a calçada, e o guerreiro se choca com tudo em uma parada de ônibus. Enfim, só resta mais um dos cavaleiros, então Kay dá a volta com o carro e avança na direção dele, encerrando a batalha. Porém, ao fazer isso, o tempo volta ao normal, e de dentro do carro surge uma senhora que dirigia no mundo real. Apesar desse susto, o quarteto consegue sair do veículo e se esconder em um beco, mas Lance ameaça Alex, exigindo saber o que está acontecendo. Então, no dia seguinte, ele e Badders vão até a casa de Lance e explicam tudo o que descobriram com o mago Merlin. Além disso, Alex diz que eles precisam encontrar o esconderijo da bruxa Morgana e que o único que pode ter essa resposta é o seu pai, já que foi ele quem lhe deu o livro do Rei Arthur. O problema é que desde o divórcio, o pai de Alex vive em uma região distante, no interior da Bretanha. Então a missão do grupo é ir até lá e salvar o país,
tal como os Cavaleiros da Távola Redonda fizeram no passado, e vendo que a explicação é convincente, Lance e Kay aceitam ajudá-los. Outro dia se passa e o quarteto segue de ônibus para começar a jornada, até que são abordados por Merlin, que surge na forma de coruja. Ele usa sua magia para controlar o veículo e aproveita o momento para ensinar aos garotos o código dos cavaleiros. Depois disso, Merlin guia o grupo até Stonehenge, onde invoca uma magia para abrir um portal que leva a um atalho. O resto do caminho deve ser seguido a pé, e no meio da longa caminhada, o mago decide fazer uma pausa rápida para ensiná-los a arte do combate. Para isso, Merlin usa uma magia de duplicidade, e com ela várias cópias da Excalibur são criadas e entregues a cada um do grupo. Em seguida, ele invoca o seu poder para dar vida a 4 árvores, que servirão de parceiros de treinamento aos garotos. O treinamento então se inicia, enquanto Merlin parte em busca de comida. Apesar da dificuldade inicial, os garotos percebem que as árvores usam seus galhos e raízes para ensiná-los os movimentos de ataque e defesa de uma espada. Os garotos aprendem tudo depressa, no entanto, Morgana invoca raízes do fundo da terra que prendem Arthur e Badders no chão. Eles pedem pela ajuda dos seus aliados, mas Lance, movido pela ganância, toma Excalibur e tenta fugir dali. No entanto, ele e Kay também são capturados e as raízes começam a puxar os 4 para dentro da terra. Ao longe, Merlin ouve os gritos de socorro e invoca uma poderosa magia que destrói as árvores e raízes, mas o esforço é demais para ele, e por isso ele é forçado a ir embora e recuperar as energias. Após isso, Alex confronta Lance por sua atitude e o manda devolver a espada, porém o garoto se recusa e ainda se proclama como novo líder. O grupo então segue em frente por um pântano, porém Badders não aceita essa situação e confronta Lance. O valentão tenta atacá-lo, porém Alex se coloca na frente e o desafia para um duelo pela espada. Os dois se enfrentam e, em meio às acusações de Alex sobre a personalidade egoísta de Lance, o garoto se enfurece e tenta atacá-lo com a espada. Porém, o choque entre as lâminas faz a Excalibur se quebrar. Sem a espada, todas as esperanças estão perdidas, mas Alex lembra de uma parte do livro que fala sobre a Dama do Lago, a guardiã da Excalibur. O garoto então pede que ela restaure a lâmina e de repente uma mão aparece de dentro da água, segurando a espada restaurada. Graças a esse milagre, a jornada pôde continuar e Lance, arrependido por suas atitudes, jura lealdade a Alex, assim como Kay e Badders. Os 4 então continuam a caminhada até o interior da Bretanha e no meio do caminho encontram um grupo de amazonas. Elas oferecem aos garotos pôneis para que possam seguir até a cidade mais próxima e perguntam o que eles estão fazendo ali. Porém, o grupo não tem tempo de explicar, pois o sol acaba de se pôr e os cavaleiros de Morgana estão prestes a voltar. Com isso, o tempo congela outra vez e as amazonas desaparecem, enquanto que os guerreiros caveira começam a emergir da terra. Montados nos pôneis, os 4 heróis seguem rapidamente em direção à floresta, sendo seguidos por dezenas de lacaios da bruxa. A perseguição se intensifica e Badders acaba caindo do cavalo e se tornando um alvo fácil para os cavaleiros. Alex então ordena que Kay o ajude, enquanto ele e Lance atraem os guerreiros para longe dali. A garota obedece e logo ela encontra Badders sendo atacado por um dos cavaleiros e usa sua espada para atingir o braço do vilão. Badders consegue se soltar, monta em seu pônei e segue com seus amigos até o outro lado da floresta. Mesmo assim, os guerreiros caveira não pretendem desistir e logo mais deles vão sendo invocados de dentro da terra. Para piorar, no caminho à frente existe um enorme precipício que leva direto para o mar. Alex tem uma ideia e depois de descer do pônei, ele salta na direção do precipício e mesmo confusos, seus amigos fazem o mesmo. Na verdade, eles tinham saltado em uma parte firme da encosta e dessa forma acabaram atraindo os cavaleiros em uma armadilha, com todos eles saltando em direção ao mar. Depois dessa batalha, o grupo finalmente chega ao interior, na cidade natal do rei Arthur, e param para descansar nas ruínas de um palácio. Na manhã seguinte, Alex segue até o vilarejo para encontrar o seu pai e descobrir o local onde a bruxa está,
mas lá ele encontra apenas a sua tia Sophie. Ela diz que o pai do garoto não mora mais lá e que ele tinha problemas com bebida, o que resultou no divórcio dele de Mary. Alex não acredita nisso e mostra o livro que ele lhe deu sobre a lenda do Rei Arthur. Porém, Sophie revela que o livro, na verdade, foi um presente da mãe do garoto. Ao ouvir isso, Alex percebe que tudo o que pensava sobre o seu pai era uma mentira e vai embora dali. Desiludido, o garoto retorna à cidade e, por não acreditar mais na lenda, ele arremessa o livro do Rei Arthur em direção ao mar. Bathers aparece para confortá-lo e mostra que ao longo da jornada, aprendeu a magia da duplicidade que Merlin lhe ensinou. Além dele, Kay e Lance também o apoiam, dizendo que foi graças ao garoto que eles se uniram como um grupo de verdade. Por fim, Merlin, em sua forma adulta, aparece segurando o livro que Alex jogou e o devolve. Ele diz ainda que não foi a linhagem do Rei Arthur que o tornou merecedor da Excalibur, e sim a sua coragem e determinação em fazer o que é certo. Todas essas palavras renovam a motivação de Alex, porém ele ainda não sabe onde fica o lar da bruxa Morgana. Merlin explica que a resposta está no livro, e ao procurar nele, o garoto descobre que a vilã ainda habita o seu antigo castelo, na região de Glastonbury. Agora que sabem para onde ir, o grupo precisa de armamento e montaria para a batalha. Então Alex e Bathers vão até um fliperama local, onde o garoto usa a magia da duplicação para conseguir mais moedas, e assim eles compram armaduras para proteção. Em seguida, eles usam um portal criado por Merlin e chegam até Glastonbury, mas lá encontram apenas um pequeno palácio vazio. Ao entrar no local, o cristal da Excalibur começa a brilhar e o garoto percebe que a entrada fica embaixo do piso. Alex então enfia a espada no chão, abrindo uma passagem que leva por uma escadaria subterrânea. Ao descerem, encontram uma caverna repleta de raízes malignas que começam a atacar todos eles. Apesar do esforço, Bathers e Kay são capturados, mas Lance detém as raízes para que Alex consiga atravessar o caminho. O garoto então continua até o fim da caverna, encontrando o esconderijo de Morgana, que fica acima de um rio de lava. Lá dentro, Alex vê os seus amigos presos pelas raízes da bruxa, que finalmente se revela ao garoto. Ela ordena sua rendição e que ele lhe entregue a espada, mas quando Alex se recusa, a bruxa se transforma em uma espécie de dragão e começa a despejar rajadas de fogo contra o garoto. Alex consegue desviar, mas a bruxa o deixa encurralado e diz que ele não merece ter a espada, pois não é um descendente de Arthur. Ao ouvir isso, Alex se rende e oferece a Excalibur para a bruxa, mas assim que ela tenta pegar a espada, ele a toma de volta e atinge a criatura. Com Morgana gravemente ferida, sua magia começa a se dissipar e toda a caverna parece que vai desmoronar. Alex encontra os seus amigos que foram libertados das raízes e foge com eles para fora da caverna. Por sorte, eles conseguem sair antes do desabamento e, graças ao esforço conjunto, Morgana enfim foi derrotada. No entanto, ainda resta devolver a espada lendária e, ao verem um lago adiante, Alex arremessa a Excalibur, que é pega pela Dama da Água e levada de volta ao mar. Com a missão cumprida, o grupo retorna para Londres no ônibus, e quando Alex chega em casa, encontra sua mãe dormindo no quarto. Ele deseja conversar sobre tudo que descobriu, mas não se sente pronto para isso ainda e adormece em seu quarto. Na manhã seguinte, Alex acorda, porém ele percebe que a janela do seu quarto está coberta por raízes. Pouco depois, Merlin aparece e diz que Morgana não foi derrotada e ainda está mais forte e determinada do que nunca. Alex não entende o que fez de errado, pois além de feri-la, ele também obedeceu ao Código dos Cavaleiros. Porém, ele percebe que esqueceu de uma das regras, honrar aqueles que ama, pois antes de seguir viagem, ele não foi honesto e justo com a sua mãe. Sabendo disso, o garoto vai até o quarto dela, que ao vê-lo, o abraça dizendo que estava preocupada com ele desde o seu desaparecimento. Alex então revela que descobriu a verdade sobre seu pai e que entende a atitude da mãe em tentar protegê-lo do passado. Graças a isso, os dois enfim se reconciliam, porém Alex ainda tem uma missão a concluir. Sabendo que precisa ser sincero com ela, o garoto decide provar
provar que a história do Rei Arthur é real, enchendo a banheira com água e logo em seguida invocando a Dama da Água. De início a mãe do garoto fica cética com tudo isso, mas logo ela muda de ideia quando uma mão surge da água, segurando a lendária espada. Agora que recuperou a Excalibur, Alex se reúne com seus amigos e o mago Merlin para decidir como enfrentar Morgana. Com apenas algumas horas antes do eclipse solar, a bruxa voltará mais forte e por isso eles precisam de mais ajuda. Então Alex decide pedir a ajuda de todos os alunos da escola para transformá-los em cavaleiros e assim conseguirem enfrentar o exército de Morgana. O plano se inicia e ao chegarem na escola, Merlin usa o seu poder para controlar a diretora e fazer com que ela reúna todos os alunos na área externa. Depois disso, Alex discursa para todos sobre a ameaça de Morgana e a sua descoberta sobre a espada de Excalibur. Como era de se esperar, os alunos acham tudo isso uma bobagem, mas eis que Merlin se transforma em coruja, deixando todos impressionados. Depois disso, Alex pede que todos se ajoelhem para que ele os torne cavaleiros e assim possam ajudar na batalha contra a bruxa. De início, os alunos se recusam, mas quando Merlin faz a diretora dizer que em troca eles não terão dever de casa, a turma inteira muda de ideia. Então, com todos nomeados cavaleiros, Alex e seus amigos começam a distribuir armaduras, espadas e escudos e treinar todos os alunos. Além disso, com a magia de Merlin, eles forçam todos os pais a entregarem as chaves dos carros, que irão servir de montaria improvisada. Horas depois, toda a escola se tornou uma fortaleza de guerra e o eclipse solar está para começar. Logo, centenas de cavaleiros da Morgana começam a sair da Terra e todos eles avançam na direção da escola. Alex então ordena que a primeira parte do seu plano se inicie, com os alunos usando os carros para atropelar os cavaleiros que tentam atravessar a entrada. A estratégia funciona, mas outros deles conseguem passar e invadem os corredores da escola. Chega então a hora da segunda etapa, com os alunos liderados por Alex, Badders, Lance e Kay enfrentando os cavaleiros em um confronto direto. O exército dos alunos consegue resistir, mas as forças de Morgana se aglomeram cada vez mais e começam a superá-los em quantidade. Alex então manda todos recuarem até o telhado, onde Merlin irá invocar um portal para prender a bruxa. No entanto, quando todos chegam lá, Morgana aparece de surpresa diante de Merlin e tenta atacá-lo. O mago então retorna à sua forma adulta e diz que a bruxa nunca vencerá, pois Alex e seus amigos possuem mais coragem e honra do que ela imagina. Morgana decide colocar isso à prova e se transforma novamente em um dragão, espalhando suas chamas por todo o telhado. Por sorte, os alunos conseguem desviar e usam cordas para prender as pernas da bruxa, assim como prender o seu pescoço, para que assim ela não possa lançar as suas chamas. Ainda assim, a bruxa consegue disparar uma rajada de fogo contra Merlin, que tenta desviar em sua forma de coruja, mas é atingido pelas chamas. Alex corre para salvá-lo e encontra o mago enfraquecido, porém ele o ajuda a recuperar as suas forças, com uma poção feita da mistura dos lanches favoritos de Merlin. Com sua energia restaurada, o mago cria um enorme portal para manter Morgana presa, e Alex aproveita a chance e salta na direção da bruxa. A vilã se prepara para eliminá-lo com sua rajada de fogo, mas o garoto remove a cabeça dela com um golpe da Excalibur, e o resto do seu corpo é sugado pelo portal. Finalmente, a ameaça de Morgana foi eliminada e todos comemoram a vitória, graças a Alex e seus companheiros. Outro dia se passa e Merlin, voltando à sua forma adulta, se despede do quarteto, mas antes entrega a Alex uma nova cópia do livro, dessa vez sobre a história da grande aventura dele e de seus amigos. Por fim, ele aconselha os quatro a se tornarem grandes líderes, pois um dia o país irá precisar deles novamente. Alex então arremessa a Excalibur e ela é pega mais uma vez pela Dama do Lago, que irá mantê-la segura até que um dia outro guerreiro possa empunhá-la mais uma vez. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!